Lei 11.769, que foi publicada em agosto de 2008, determina que a partir de 2011 todas as escolas brasileiras deveriam incluir a disciplina música no currículo. Mas a lei não esclarece a carga horária nem as idades dos alunos que deveriam estudar música. O ensino de música é o tema de hoje do programa Educação Brasileira, que trouxe dois especialistas nesse assunto. O Hugo Cogo Moreira, que estuda como a música melhora o desempenho acadêmico das crianças com problemas de leitura, e o Milton Joeli Fernandes Duarte, que pesquisa o uso da música em aulas de história para facilitar a memorização dos conteúdos. É isso, né? Então, vocês fizeram seus doutorados em cima desse tema. Você mais a história e você estudou na Unifesp. Você está na Unifesp ainda, né? Sim. Você escolheu a psiquiatria, mas você não é psiquiatra. Não, eu sou músico. Você é músico. Fiz meu bacharelado em piano erudito na Unesp, de 2003 a 2006. E aí entrou na psiquiatria para estudar como é que a música pode ajudar as pessoas a pensar melhor, é isso? Isso. E você não, você fez o doutorado, você já era historiador? Sim. E aí dava aula de história já quando Sim. começou a sua tese? Isso, eu dei aula durante muito tempo, eu me formei em 85, aí eu fui começar a fazer o mestrado em 2000. Tá. Então, nesse tempo eu acumulei muita experiência de sala de aula e sempre utilizei muito a música dentro da sala de aula. Inclusive, eu até publiquei um livro paradidático chamado Movimentos Culturais de Juventude, que mostra um pouco dessa experiência, né, da música e do jovem dentro do processo histórico. E isso acabou incentivando as minhas pesquisas, tanto no mestrado como no doutorado. Legal. Então, a ideia é aquilo que eu falei no começo do programa, né? Música é uma disciplina obrigatória. Não diz se tem que ter uma aula de música. Ela pode, inclusive, estar inserida dentro da disciplina artes, né? Sim. Mas não tem muita mais explicação. Então, eu trouxe vocês dois aqui para saber como é que a gente pode usar a música, já que é obrigatória. Outros professores que não de música, que não músicos, também podem usar esse recurso, vamos chamar de um recurso, essa disciplina como um recurso para melhorar. Qual foi a tua experiência? Como é que foi o seu doutoramento? Vamos começar pela psiquiatria aqui. Bem, basicamente, a ideia de fazer um experimento para ver se aprender música poderia auxiliar na leitura, surgiu que existe muita teoria a respeito dos efeitos do aprendizado musical na leitura, mas ninguém nunca tinha feito um experimento em si. Existe teorias bastante? Sim. Na verdade, a questão da teoria de como e o porquê ainda são um pouco deficitárias. Então, mas existem muitas elucubrações a respeito de como seria esse processo do ponto de vista mental, neurobiológico, da percepção musical. Baseado nessa teoria, pensamos num estudo onde pegamos 10 escolas nas regiões periféricas da cidade de São Paulo. Periferia, 10 escolas. 10 escolas. Em cada escola, a gente selecionou 24 crianças que tinham problemas de leitura. Então, essas crianças foram indicadas pelos professores e passaram por uma bateria de testes. Leitura, de cognição, questionários do ponto de vista comportamental. Tá. E, então, tivemos aí cerca de 240 crianças no total. Então, 24 crianças por 10 escolas. 5 escolas foram alocadas para ser intervenção, ou seja, ter aula de música 3 vezes por semana, com 2 professores de música treinados. Nós treinávamos a cada 15 dias os professores para seguirem os parâmetros curriculares nacional, onde tem uma diretriz a respeito de como deveria ser as aulas de música. Ah, tá. Você seguiu o currículo Que isso é proposto pelo próprio Ministério da Educação. Tá. Então, os professores foram treinados. Então, 2 professores para cada uma das 5 escolas, então dão 10 professores de música, 3 vezes por semana, 50 minutos cada um. Oferecemos instrumentos musicais, tivemos o patrocínio tanto do Conselho Nacional de Pesquisa e Tecnologia e o Instituto ABCD, que é uma fundação privada que desenvolve pesquisas na área de dislexia aqui no Brasil, para comprar os instrumentos, pagar psicólogo, pagar professor de música. E essas escolas foram seguidas desde o começo do ano até o final do ano. As escolas, controle, ou seja, não tiveram aula de música durante o mesmo período e foram seguidas também, mas sem uma intervenção pensada. Entendi. Medimos antes e depois das aulas de música e verificamos que as escolas que tiveram aula de música, as crianças que estavam alocadas nessa escola, tiveram um desempenho melhor em algumas habilidades de leitura, desempenho em português e desempenho em matemática.
Tá, quer dizer, melhorou leitura, português, gramática, você disse? O português, a nota que é dada pelo o desempenho em português, a gente chama, no caso, da nota que o professor atribui para ela a cada bimestre. Então, é uma prova que o professor faz Prova de português. na habilidade, na língua portuguesa. Mesma coisa para a prova de... Aqueles que estudaram música de acordo com as diretrizes curriculares se deram melhor. Isso. E, na verdade, nós fizemos duas grandes comparações. Quando a gente faz um estudo experimental como esse, a gente sempre compara uma escola de intervenção ou um elemento intervencionista com um outro que é um controle, para justamente a gente ter um parâmetro. Quando a gente compara um com o outro, a gente verificou que, português, a cada bimestre, a criança tinha um desempenho de 0,21 por bimestre. Então, a cada bimestre, a criança que estava na escola de intervenção aumentava 0,21, 0,21, 0,21, 0,21. São 4 bimestres, então 0,21 por bimestre. Deu uns 2 pontos no final do ano. Ah, não, dá 1 ponto. 0,21, 0,21. Ah, 0,8. 1 ponto. Aí o que acontece? Em matemática, 0,24. Então, 0,24, 0,24, 0,24, 0,24. Foi aumentando em comparação à escola controle. Tá. Só que nós tivemos um efeito que é super natural do que se espera, que é uma não aderência de crianças. Então, assim, na escola controle, como a gente não deu intervenção, não nos importava. Não nada. Nas escolas que foram alocadas para ser intervenção, nós comunicamos às crianças, olha, vocês vão ganhar instrumento, vocês vão ter aula de música, professor de música 3 vezes por semana, num horário extra, mas não necessariamente todas foram. Então, nós tivemos uma aderência de 70%. As outras 30% nunca apareceram. Então, nós fizemos uma outra comparação, não apenas intervenção com controle, mas dentro da escola intervenção, como foi o desempenho das crianças que foram alocadas para ser intervenção e aquelas que foram alocadas, mas nunca apareceram. E aí que os resultados são mais surpreendentes, porque em vez de 0,21 por bimestre, isso aumentou quase 3 vezes e meia, foi para 0,77 por bimestre. Então, 0,77, 0,77, 0,77, 0,77. Em matemática, quase meio ponto por bimestre. E no caso de uns testes específicos que nós fizemos para a leitura dessas crianças, as crianças conseguiam ler quase 13 palavras corretas por minuto. Isso é um índice que a gente cria para ver o quão boa é a acurácia da leitura da criança, ou seja, o número de palavras corretas que ela lê por minuto. Sim. Então, 2 comparações foram feitas. Uma com intervenção com controle. E outra dentro da intervenção. Da própria intervenção. Interessante, uma bela pesquisa, né? E o seu doutoramento, como é que foi? Você dava aula de história, você disse que já usava música, né, nas suas aulas, e aí foi descobrir qual é a eficiência real disso. Então, desde o final dos anos 80, eu trabalho com música em sala de aula, e aí, a partir daí, isso me instigou a questão da como que o professor de história ele pode utilizar a música, como professores não formados em música utilizam a linguagem musical na sala de aula, e isso me levou ao doutorado, né? O meu doutoramento ele foi um estudo de casa, uma pesquisa qualitativa de inspiração etnográfica. Eu acompanhei uma professora de história da Prefeitura Municipal de São Paulo durante um ano, uma 5ª série, atual 6º ano, né? E ela utiliza efetivamente a música, né, dentro do seu curso, né? Então, essa professora, a professora Marli, eu entrei em contato com ela e a acompanhei durante um ano, né? Depois, isso foi a primeira etapa da pesquisa. Na segunda etapa, no ano seguinte, eu selecionei 8 alunos que já estavam na 6ª série, atual 7º ano, e esses alunos, eles foram entrevistados, né? Bom, como que eram essas entrevistas? Essas entrevistas eram provas que a gente chama de provas projetivas. Eram pequenos textos de assuntos que ela tinha desenvolvido lá na 5ª série, né? Pequenos textos didáticos, né? E a partir daí eu entrevistava esses alunos instigando sobre a relação do texto com a música que eles haviam ouvido um ano antes, né? E para justamente entender a compreensão do conteúdo histórico a partir da lembrança das músicas que a professora havia trabalhado em sala de aula. Como é que ela fazia? Ela associava a música a um determinado momento histórico? Como é que é feito isso? Ela trabalhava basicamente, o ponto de partida dela era o conteúdo histórico,
né? Então, ela trabalhava, por exemplo, a questão das civilizações antigas, Egito, né? Tá. Então, a importância da água. Então, ela ali utilizou, por exemplo, o Planeta Água do Guilherme Arantes. Né? Ela usava a música? Essa música ela foi usada como um elemento disparador, motivador para o conteúdo. Ela não era ligada especificamente ao conteúdo. Sim, Né? Um outro momento, ela utilizou Todo Dia Era Dia de Índio, do Jorge Benjor, né? Que é uma música que trabalhava sobre as comunidades tribais. Tá. Né? Num outro momento, ela utilizou Mulheres de Atenas, do Chico Buarque. Né? E também a escola tinha um projeto sobre a história da cidade de São Paulo, e num determinado momento do curso ela usou a música São Paulo, São Paulo, do Premier. Tá. Né? Então, ela utilizava a música ligada aos conteúdos de história. Né? E ajudou eles a lembrar isso no futuro? Sim. Né? A ligação importante da questão da linguagem musical com o conteúdo de história está justamente aí. Por quê? Porque todos nós temos uma consciência musical. Sim. Né? Que é muito próximo da consciência histórica. Então, nós temos uma memória, né? E essa memória, ela, desde criança, ela passa pela questão da música. Né? Então, você, na infância, na adolescência, depois quando se torna adulto, você tem músicas que marcam a tua vida. Né? Então, isso gera uma consciência temporal, né? na tua vida. A música te lembra um fato, uma coisa que você estudou, uma coisa que você então, viveu. Ela cria uma consciência temporal. Né? Isso que a gente já dizia, não era eu, era o Schopenhauer. Né? Ele já fala sobre isso. Né? Então, e essa consciência temporal, ela te ajuda a relacionar com a questão da consciência histórica e o conteúdo histórico. Ela facilita. Então, o aluno ele começa a lembrar daquele conteúdo de um ano atrás por conta, inicialmente, da música que a professora trabalhou inicialmente. Né? Pela emotividade, pela empatia que essa música trouxe para a sala de aula, um momento agradável, né? E que vai marcar a vida desse aluno. E ele lembra do conteúdo que não tem nada a ver com a música? É interessante isso, né? Não, a música, ela tem tem uma pegada, mas ela tem uma relação com conteúdo, né? Ela tem uma relação com O conteúdo. Planeta Água, você vai falar da água... Aí é menos, né? Mas, por exemplo, a letra do Chico Buarque foi trabalhada com eles em sala de aula, né? E isso marca, né? Quando você fala... Então, eu levei um textinho sobre a questão da Grécia Antiga, da posição da mulher na Grécia Antiga, e aí os alunos automaticamente, aquela música, Mulheres de Atenas, aí eles começaram a prestar atenção no texto, e a retirar informações do texto, e a responder sobre o tema. E se saíram bem, você acha? Sim. Dos 8 entrevistados, né? E eu peguei 2 alunos que não tinham um rendimento tão bom em história, 2 alunos medianos e 2 alunos que tinham excelência no rendimento. E praticamente o resultado foi o mesmo. Interessante, Em relação à interpretação de texto. Tá, bacana, muito legal, cada um dos seus trabalhos. Sim. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo agora, e depois a gente volta aqui para conversar um pouquinho sobre como botar isso em prática, como outros professores, como é que é possível reproduzir, então, essas experiências que vocês fizeram, né? Então, a gente faz um intervalo rápido e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Pois bem, estamos de volta com o programa Educação Brasileira. O nosso tema hoje é o ensino de música e como essa disciplina pode ajudar a desenvolver habilidades dos alunos. Nossos convidados são o Hugo Cougo Moreira, da Unifesp, e o educador Milton Joeli Fernandes Duarte, lá do Colégio Arquidiocesano de São Paulo, da capital. Bom, vocês já explicaram o que vocês estudaram nisso, e agora eu queria saber de vocês como é que isso pode ser aplicado. Você tem um jeito de aplicar esse conhecimento que você adquiriu lá no seu doutoramento na sala de aula? Como que se aplica isso? Como é que você usa a música para melhorar o desempenho de leitura dos alunos, ou mesmo de matemática? Você falou que teve resultado nesse sentido, né? No nosso caso, como se trata do primeiro estudo experimental do mundo a respeito disso... Nunca ninguém fez esse experimento? Não, nem tanto que, primeiramente, a gente fez um estudo para ver se alguém já tinha feito algo, e a partir daí descobrimos que não existia evidência. Então, ou seja, a música pode contribuir ou não pode contribuir, a gente não sabia, não existia um estudo experimental a respeito
efeitos da efetividade do aprender musical em habilidade de leitura em crianças com problemas de leitura com pouco desempenho acadêmico. Então, esse é o primeiro. Então, por ser um primeiro, a gente sempre tem que ser muito parcimonioso no o que isso vai gerar para a população. Então, temos alguns efeitos que foram evidenciados. Agora, eu ainda não posso dizer que vou resolver o problema da educação no mundo, ou principalmente nos países tal como a Federação Russa, Panamá, que são países que têm um baixo desempenho em leitura e desempenho em matemática. E nós, né? É que nós estamos dentro da mesma linha que esses países, pelo PISA, que é um exame internacional a respeito do ensino, no caso mais vinculado a crianças de 15 anos. As minhas crianças foram mais novas, de 8 a 10 anos. Mas serve como um bom parâmetro. Então, na verdade, extrapolar falando que eu achei o problema, a solução para os problemas, a panaceia para os problemas da educação brasileira ainda seria muito precário. O que seria interessante ser feito é continuar desenvolvendo pesquisas a respeito disso e tentar replicar esse estudo. Nós trabalhamos na ciência como temos que replicar os resultados para ver se conseguimos achados em outras culturas, em outros idiomas, porque trabalhamos em português, mas será que isso de fato pode no mandarim, no chinês, no alemão? Será que os resultados de aprender música podem ter o mesmo impacto que nós observamos no nosso? E o que você trabalhou é aprender música. Aprender música. Mas porque o que diz o currículo? O que você aprende com uma aula de música? Você aprende nota musical? Você toca? Você aprende ritmo? O que é esse aprender música? A gente usou como parâmetro de intervenção os parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros dizem que é muito mais uma interação com uma série de elementos musicais. Então, assim, a criança é convidada a improvisar, a ter um contato com um instrumento que não precisa ser um instrumento clássico. Então, não vai ser um violino, não vai ser um violoncelo, mas ela simplesmente pode criar o seu instrumento. Um tambor, uma flauta. Um tambor com uma flauta. No nosso caso, nós disponibilizamos flautas doce, barrocas para as crianças terem um contato com o instrumento. Mas isso, elas também criavam instrumentos, caixinha de algum produto, batucava na mesa, era experimentado fazer flauta de êmbolo com um copo cheio de água. Então, na verdade, é muito mais ter um contato com a música, com improvisar livremente, mas não a formalidade que nós conhecemos do ponto de vista de conservatório. Então, assim, não foi o PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, não obriga a criança a aprender a ser letrada musicalmente. Até porque você tem exímios músicos que, na verdade, não são letrados musicalmente, mas são excelentes músicos. Então, não necessariamente a educação musical atual e contemporânea a respeito do que é aprender música passa pela você ser letrado musicalmente. Aprender notas, escrever uma pauta, ler uma pauta, essas coisas. Então, é só brincar, né? É mais coisa mais lúdica, é isso? E dentro de um aspecto lúdico, mas como nós trabalhamos num ambiente experimental, então assim, se um professor ia trabalhar com flauta de êmbolo, se ia improvisar com um coco, todos fariam a mesma coisa. Entendi. Então tem que ter um controle, não era cada um está disponível para fazer. Porque você estava fazendo ali uma experiência. Exato. Né? Então eu todos tenho os que controlar. Tinham que passar pelo mesmo. Exato. E o mais homogêneo possível. Então a intervenção tinha que ser muito homogênea. Por isso que a gente treinava o professor a cada 15 dias para ter certeza que todo mundo estava aplicando os mesmos parâmetros curriculares nacionais. Então, aí que está a grande dificuldade do estudo, porque quando a gente pensa numa intervenção de medicamento, você tem a certeza que está dando o mesmo medicamento para todo mundo. Quando você tem uma intervenção que é envolve pessoas, eu não consigo controlar a sua empatia, eu não consigo controlar a sua destreza com lidar com crianças, cada um tem a sua. Então, quanto mais homogêneo for, quanto mais a gente evitar esses vieses, que não são por causa da intervenção musical em si, melhor para a gente. É mais o professor que cativou os alunos, um professor é melhor que o outro. Então a gente tem que controlar isso. Entendi. Agora, no seu caso não, você não trabalha com parâmetro curricular, você usa a música... como é que é a tua aula de história? A minha aula de história? É, a tua aula de história. Porque você diz que usa a música na sua aula de história. Como é que é a sua aula de história? Então, a minha aula de história ela é vinculada a toda uma contextualização do processo histórico. Né? Ela o que muitas vezes o professor ele acaba
se equivocando é de utilizar a música como um apêndice da aula, né, como um momento extemporâneo do que Para relaxar. que faz parte, mas de vez em quando usa. Não, o professor ele deve utilizar a linguagem musical dentro do seu processo pedagógico, né, como uma linguagem inserida dentro desse contexto, né? Então, por exemplo, no meu caso, a música, eu trabalhei muito com a questão temática, né? Então, por exemplo, eu trabalhei com cultura jovem na escola, eu trabalho com cultura jovem. Então, eu trabalho um curso temático que mostra a atuação do jovem desde o pós-guerra até os dias atuais, né? E a música é uma das principais linguagens de expressão da juventude, né? Então, a música ela se torna natural. Aí você vai buscar a música das épocas, música de época. De busca de época, música significativa, porque elas tiveram aquele significado, né? As representações que elas trazem para os alunos hoje, isso também é importante, né? Então, a música era trabalhada dentro de uma contextualização histórica, né? Aí ela flui naturalmente, né? O que eu vejo é que muitas vezes os professores resistem à utilização da linguagem musical, para a questão de que os alunos acham chatas determinadas músicas. Aí entra a questão do gosto, né? O gosto musical, que é também uma representação intuitiva da música, né? Então, cabe o professor contextualizar essa música de uma maneira natural no seu curso, confrontar muitas vezes essa música com as músicas que o aluno costuma ouvir, né? Então, por exemplo, na minha pesquisa, né, eu não fiz isso, mas ela fazia. A professora, não, é a Marli de Oliveira. Ela, um dia da semana lá, ela deixava os alunos levarem as músicas que eles gostavam. Tá. E aí discutia essas músicas com eles, né? E o engraçado é que muitos traziam as músicas que os pais gostavam, né? Então a questão da afetividade é muito forte em relação à linguagem musical. Justamente ela fazia isso para quê? Para quebrar a barreira, né, dessa resistência a uma música diferente da que o aluno está acostumado a ouvir em casa ou no lazer, né? Que você pega uma música, sei lá, Mulheres de Atena não é tão antiga assim, mas para os meninos... Não, para um menino de quinta série, por exemplo. Então você tem que trazer toda uma contextualização, que a gente chama de uma significação, na verdade, histórica, né, para o aluno, né? Olha, você vai ver que isso é importante. E aí o aluno começa a entender, né? Você também deve trabalhar como aquela música foi produzida, né? Em que período ela foi produzida, o que o compositor quer dizer com aquela letra, né? Isso também é importante, aproxima muito o ouvinte da música. Mas você tem que se dedicar. Agora eu queria que vocês falassem para mim da possibilidade de usar isso, na realidade, no sistema educacional que a gente tem aqui hoje. Por exemplo, você trabalha, vamos ser claros aqui, você trabalha numa escola privada, sim, tá certo? Você tem tempo para trabalhar esse teu material. Se estivesse dando aula no colégio público, talvez não fosse tão fácil trabalhar esse material. Então, qual é a dificuldade hoje de você usar a música na aula? A dificuldade? Para o professor de escola pública, por exemplo. A dificuldade eu acho que não é nem tanto em relação a recurso material, né? Hoje, você pega lá um MP3, um MP4, um celular, põe uma caixinha e pronto, resolveu. Resolveu o assunto, né? O problema é que muitas vezes esses projetos individuais do professor em relação à música, ele não está ligado a um projeto pedagógico da escola. Entendi. Então ele se torna estranho, um corpo estranho, né? E muitas vezes tem resistência da própria comunidade, da própria escola, né? A própria Marli, né, que eu acompanhei, ela tinha alguma resistência dentro da sala de aula. Ela era de escola pública também. De escola pública, né? E ela tinha resistência muitas vezes, né? Porque ela era a única que trabalhava com linguagem musical. A escola ela tinha um projeto coletivo de história sobre São Paulo, que é aquele ano. E mesmo dentro desse projeto coletivo, às vezes a música ela é vista com restrição, né? Eu costumo dizer que no próprio doutorado eu coloco isso, a música ainda é um som estranho dentro da escola, né? Ela é vista com um som de indisciplina, muitas vezes, né? De bagunça. Mas não mas é pior que uma bagunça, porque é uma bagunça que não é comum, não é a algazarra dos alunos, não é aquele barulho tradicional de uma indisciplina da sala. É um som estranho, é um ruído estranho. De onde vem essa... Não vem como uma coisa educativa, não vem como uma coisa ligada à educação. A Marli, ela já estava um tempo na escola, já estava uns 5 anos, então ela
naquela escola pelo menos, então ela já quebrou um pouquinho essa resistência. Mas quando o professor ele chega com esse projeto, mesmo que individualmente, ele sofre resistência, né, da Quer comunidade dizer, que ele escolar. tem que trabalhar ali para colocar a música no projeto político-pedagógico da escola. E não consegue muitas vezes transformar. Mesmo com todo esse trabalho que a Marli teve, a escola ela não adquiriu esse, vamos dizer assim, Essa hábitos. cultura, uma cultura. Seria mais um hábitos, né? Aí pegando o Bourdieu, de ter esse tipo de linguagem dentro do seu projeto pedagógico. Então fica uma coisa um projeto muito mais individual. De professor, né? Isso. Você dá aula. Só para alunos de pós-graduação da Unifesp. Então, Tá. eu não sou um educador musical, Tá. né? Hoje eu trabalho com pesquisa, desenvolvo pesquisas dentro do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, como aluno de pós-doutorado, e meus alunos acabam sendo alunos de pós-graduação do departamento. Então, Mas eles te trazem, tem alunos seus são educadores? não, tudo pesquisador. Tudo pesquisador. Mas todas as pessoas que trabalharam no meu projeto, os professores de música, tinham que ter experiência na educação musical. Tá. Então, isso foi um cuidado na seleção, porque eu gostaria que eles tivessem, de fato, um know-how, principalmente se não fosse um conhecimento vinculado ao PCN, os parâmetros curriculares Tá. nacionais, que eles tivessem um tempo para adquirir o conhecimento do PCN. Então, eles tinham experiência, a gente escolheu, profissionais que tinham no mínimo 3 anos de educação musical comprovada, isso foi critério de seleção, tivesse alguma habilidade comprovada em algum instrumento, então nós abrimos o departamento de psiquiatria para um dia de prova prática musical dentro da Unifesp, foi razoavelmente interessante. Então era paciente psiquiátrico, porque o departamento fica junto do hospital psiquiátrico, então músicos com alguns pacientes psiquiátricos andando por lá aguardando para fazerem uma prova de música. Sim. Então todos eles tinham E nas formação. escolas que com as quais você trabalhou, foi difícil inserir essa música, fazer tua pesquisa? A escola teve resistência? Isso que o tá falando, que o Milton estava falando. Olha, eu tive a felicidade de contar com 10 diretores e uma equipe de professores, coordenadores dessas 10 escolas que de pronto aceitaram o meu projeto. Porque é um projeto muito audacioso. Você vai trabalhar com 10 escolas e um estudo experimental é um estudo que não tem volta. A partir do momento que você começou, não dá para chamar uma outra escola, fazer um sorteio para quem vai... Tem que começar tudo de novo, se não interromper. tem, exato, não tem como. Então, assim, eu conversei com 10 diretores e os 10 diretores aceitaram e todos foram muito... acharam importante esse estudo, muito mais, porque a ideia era, como 5 iam ter intervenção musical e 5 não teriam, e isso foi sorteado ao acaso, eles tinham que comprar a ideia. Os que iam, como eles sabiam que 5 iam ter aula de música, 5 seriam muito felizes, segundo Certo. eles, estavam extremamente felizes, Entendi. mas 5 ficaram chateados de não ter aula de música. Interessante, Mas eu acho que, dentro desse contexto, foram escolas que aceitaram muito porque acreditaram numa possibilidade de pesquisa. E hoje eu sinto que existe uma relutância dentro da escola pública de aceitar projetos de pesquisa. E nós temos que ficar apenas no mundo teórico de como... Porque eu acho que estão julgando, né? Isso foi uma dificuldade, porque como a gente começa um processo de seleção das crianças pelo professor, o professor ficava... Em algum momento ele sentiu uma certa... mas será que ele vai falar mal da minha criança? Esses dados vão ser divulgados? Na verdade, não, porque para nós as crianças, não importa, o professor... Se é X, Y, Z. Não importa. Então, assim, a partir do momento que você ganha a confiança do professor, professores e diretores e coordenadores compram a sua ideia, tudo fica mais fácil, mas ainda existe uma relutância. Eu tive a felicidade de encontrar 10 diretores excelentes. Foi sortudo, né? Não, por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa também nessa escola, eu não tive nenhum problema nem com a direção, nem com a coordenação. Quando eu citei a questão da resistência na escola, são dos próprios professores. Sei. São eles que se incomodam. Entendi. Entendeu? Não com a pesquisa, com o uso, com o uso o trabalho. da música, que isso pode atrapalhar o andamento das aulas e tudo mais. Tem professor que reluta muito. O professor tá brincando, né? Não é sério. Não é sério, essa coisa toda. Então, eu notei uma resistência da comunidade escolar mesmo, assim, e principalmente dos professores.
né? Tá, e, bom, essas pesquisas que vocês fizeram mostram que é sério, sim, que não é sim, brincadeira, sim, né? sem dúvida, sem dúvida. que Sim. trabalhar com música na escola não é Mas brincadeira. a resistência ela está muito mais dentro dos próprios professores do que propriamente na direção, na coordenação. Quando você fala do projeto político-pedagógico que é resistente, são os professores. Os professores. Não é nem né? o coordenador. Porque a partir do momento que você aplica esse projeto, quer dizer, não há resistência por parte da direção. Senão a direção já chega e fala, não quero isso na minha escola. Né? Sei, aí o professor nem autonomamente pode fazer isso Pode aí. fazer, né? Mas isso ocorre dentro da própria sala dos professores. Que coisa. Por que será? Porque o cara vai ter que se dedicar, vai ter que pensar, ele vai ter que pesquisar, porque para usar a música na sala você dá um trabalho, é isso? Não só a música, a fotografia, o cinema, né, o teatro, outras linguagens, né, que pedagogicamente não são vistas como naturais ainda dentro da comunidade escolar, muitas vezes. Mas vale a pena. Vale. Vale a pena. Vale. Então tá feito. Obrigado pelas informações que vocês trouxeram aqui para a educação brasileira. E quando tiverem mais pesquisas, mais resultados, se vocês continuarem nesse trabalho, traga para a gente aqui. Eu sei que está continuando, já que a tua função é essa de pesquisar. Traga mais resultados para a gente que são bastante interessantes, tá bom? Muito obrigado.